Está entrando no ar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos e este é o programa Obras de Pedro de Camargo. Desejamos que a paz de Jesus esteja contigo, meu caro ouvinte. Esteja no seu lar, esteja em sua vida, em seus momentos profissionais, nas suas dificuldades, nos momentos de adversidades, também de enfermidades e desafios, quando representam para nós aquela hora mais escura, quando os desafios do mundo vêm nos trazer o testemunho que temos que oferecer. E nesse momento precisamos do apoio, do amor de Jesus, da sua luz, de seus mensageiros. Portanto, desejamos as bênçãos do Pai Celestial hoje e sempre em sua vida. E para permanecermos conectados com o Mestre, estamos estudando a obra Nas Pegadas do Mestre. Para nos ajudar, o autor, que é Pedro de Camargo, vem elucidar o Evangelho, vem ampliar os horizontes desse entendimento. E aqui na Rádio Rio de Janeiro, você acompanha capítulo após capítulo desta obra. Hoje vamos estudar o capítulo intitulado Alfa e Ômega. Pedro de Camargo tirou esse título certamente do versículo Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. É um trecho, uma passagem do Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, escrito pelo discípulo, o apóstolo João Evangelista. Alfa e Ômega, meu caro ouvinte, portanto, refere-se à eternidade de Deus, representando tanto o princípio quanto o fim de todas as coisas. E para representar o próprio Pai Celestial na terra, ele enviou o seu filho mais velho, nosso irmão mais velho, que é Jesus. E, portanto, Pedro de Camargo inicia o capítulo dizendo: a verdadeira história da humanidade resume-se em Jesus Cristo. Divide-se em três partes: passada, presente e futura. A história passada transcorreu através das profecias que se reportavam à sua vinda. Sim, meu caro ouvinte, todos os profetas, de alguma forma, anunciaram a vinda de Jesus e até descreveram momentos do seu nascimento, da sua vida e da sua morte, do seu retorno e de todo o valor que ele representa para a humanidade. A história presente, escoa-se sobre os estudos e consequente assimilação da moral inigualável, da doutrina excelsa, das revelações divinas nele corporificadas, segundo a palavra redentora e as exemplificações que nos foram legadas com sua passagem por este mundo. Portanto, é muito atual o Evangelho, porque os ensinamentos do Cristo referem-se à prática e conquista e, portanto, metas para cada um de nós no recurso libertador do mal e no aprimoramento do espírito. Portanto, a herança do amor de Deus adquirida através do esforço de cada um nesse processo evolutivo. A história futura, culminará na vida eterna, na conquista da imortalidade, no cumprimento, em suma, das promessas solenemente anunciadas por ele, como expressão do Verbo de Deus encarnado. Mas, meu caro ouvinte, como distinguir o verdadeiro profeta com suas características, com seus caracteres, dos falsos profetas?
vamos buscar as diretrizes libertadoras na doutrina espírita. Diretrizes libertadoras. Do Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 21, com o título Haverá falsos cristos e falsos profetas, o item 9, caracteres do verdadeiro profeta. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas, sobretudo, nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Perguntareis sem dúvida como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Somente um hábil general, capaz de o dirigir, se confia o comando de um exército. Julgais que Deus seja menos prudente do que os homens? Ficais certos de que só confia missões importantes aos que ele sabe capazes de as cumprir, porquanto as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem carente de forças para carregá-los. Em todas as coisas, o mestre há de sempre saber mais do que o discípulo. Para fazer que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências, visto que se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhes resultaria a ação. Isto posto, a vez de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar, pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão que se diz portador. Tirai também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresente, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mas não é do que um histrião de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Outra consideração. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos. Em sua maior parte, desempenham a missão a que foram chamados, pela força do gênio que possuem, secundado pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu malgrado, mas sem desígnio premeditado. Numa palavra, os verdadeiros profetas se revelam por seus atos, são adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. O primeiro é humilde e modesto. O segundo, orgulhoso e cheio de si, fala com altivez, e como todos os mendazes, parece sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Alguns desses impostores têm havido, pretendendo passar por apóstolo do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, hão encontrado pessoas assaz crédulas, que creem nas torpezas. Entretanto, uma ponderação bem simples
seria bastante abrir os olhos do mais cego, a de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos se admitisse, o que for absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que se tirardes a Deus um só de seus atributos, já não tereis Deus. Se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não mais o tereis. Possuem todas as suas virtudes os que se dão como Cristo? Essa é a questão. Observai-os, perscrutai-lhes as ideias e os atos, e reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, a humildade e a caridade, sobejando-lhes as que o Cristo não tinha, a cupidez e o orgulho. Notai ademais que nesse momento há em vários países muitos pretensos Cristos, como há muitos pretensos Elias, muitos João ou Pedro, e que não é absolutamente possível sejam verdadeiros todos. Tende como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e acham cômodo viver à custa do que lhes prestam ouvidos. Desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxime numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, podeis estar certos. Assinou o espírito de Erasto, na cidade de Paris, em 1862. Então, meu caro ouvinte, estejamos alertas, porque essas pessoas, elas são pessoas muito carentes, elas exigem reconhecimento, são muito vaidosas e geralmente cobram por um serviço de cura. E não vamos atestar nenhuma qualidade a quem quer que seja pelos fenômenos que produzem, porque até mesmo os espíritos inferiores habilmente podem exercer fenômenos e falsamente promover uma cura temporária. Portanto, que a nossa dor, a nossa condição de desespero não seja suficiente para sairmos batendo de porta em porta e pagar qualquer preço por uma cura falsa. Que a verdadeira cura do amor do Cristo seja a nossa transformação moral, o reconhecimento da presença de Jesus nos momentos mais desafiadores de nossas vidas. E assim vamos tirar realmente proveito desse momento. Vamos continuar estudando Alfa e Ômega já no próximo bloco. Participe do programa Obras de Pedro de Camargo enviando sua mensagem, dúvida ou sugestão pelo e-mail opg@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633 aos cuidados de Moisés Santos. Voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos dando continuidade aos capítulos da obra Nas Pegadas do Mestre. O autor é Pedro de Camargo, a editora da Federação Espírita Brasileira. Hoje estamos estudando o capítulo Alfa e Ômega. Refere-se à passagem do Apocalipse de João, quando ouve a voz nos céus, afirmando: Eu sou o Senhor teu Deus, o princípio e o fim de todas as coisas. E a representação da presença de Deus em nossas vidas vem através de nosso Senhor Jesus, que é o médium de Deus. E Jesus é o verdadeiro profeta com quem devemos considerar e com quem jamais nos decepcionaremos. E Pedro de Camargo continua dizendo que a primeira fase dessa história
é a esperança, adejando em torno de seu nome divinizado pelas profecias. A segunda é a fé na sua palavra, na aquisição do futuro brilhante desse mesmo manifesto. A terceira será a consumação do fato, a entrada triunfal do Espírito redimido no reino do amor, nesse reino de Deus, por ele tão calorosamente anunciado. Vamos retirar este véu. Retirando o véu. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, sob o título A Fé Transporta Montanhas, Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. O item 11. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa, não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto se a mais ligeira dúvida abalar, que será do edifício que sobre ela construídes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé que não afronta o ridículo dos homens não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para a incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação. Cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados no fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. Assinou José, espírito protetor, na cidade de Bordeaux, no ano de 1862. E Pedro de Camargo vai concluir dizendo: em tal importa a real história do homem, através daquelas fases
se desdobram os mistérios da vida humana. Solucionam-se todos os problemas dos nossos destinos. O homem é a obra em acabamento. Jesus é a obra acabada. Então, meu caro ouvinte, não diga mais que você é um espírito imperfeito, mas que você é uma obra em acabamento, porque a construção está a caminho. O homem, com seus defeitos e fraquezas, impede que por ele se manifeste e se ostente a imagem da divindade, a cuja semelhança fora criado. Então fomos criados à imagem e semelhança de Deus, meu caro ouvinte, mas em espírito. Jesus revela Deus em sua majestade, em seu esplendor, como o límpido cristal de um espelho refletindo a imagem que o defronte. Esse é o motivo porque Jesus nos foi dado como modelo. Em imitá-lo, resume-se o supremo ideal da vida humana. Sim, meu caro ouvinte, Jesus é exemplo, então tem que ser imitado, na medida dos nossos esforços, no limite das nossas forças. Em que pese, pois, as vãs filosofias, Cristo Jesus é e será o Alfa e o Ômega deste orbe que hospeda a família humana. Portanto, Jesus, meu caro ouvinte, é o governador planetário e conhece todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão vinculados a este orbe. Já irradia para todos nós. Falta a nossa irradiação para ele. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre. Mensagem do Mestre. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já há muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e esse já agora está no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso, falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se nos amamos uns aos outros. Deus está em nós, e em nós é perfeito o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele.
Primeira carta de João, capítulo 4, versículos 1 a 16, convidando-nos a exercer o amor pleno de Deus em nossas vidas, afirmando em nossos atos, palavras, pensamentos e esforços constantes a vida que Jesus nos deu para seguir, imitando-o, portanto, plenamente, meu caro ouvinte. Um grande abraço e até o próximo programa. Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos.